Fala meus amigos, tudo bem com vocês? A graça e a paz, eu sou Nathan Santos com mais um Chaves do Reino e hoje eu quero trazer um tema muito interessante e muito importante para os nossos dias. Você acredita no grande avivamento dos últimos dias? Qual a sua opinião a respeito disso? Você pode deixar sua opinião nos comentários, vai ser muito bom ver o que você tem a dizer sobre isso. Mas hoje eu quero trazer esse tema numa perspectiva hermenêutica. Será que as Escrituras nos dão base suficiente para acreditar que antes da volta de Cristo haverá um grande movimento do Espírito Santo sobre a Terra? E eu quero trazer algumas linhas de pensamento diferentes e também declarar o meu posicionamento pessoal a respeito desse assunto. E embora esse vídeo ele possa se tornar um vídeo de ensino, é um interesse pessoal que ele se torne também um vídeo profético, para que através dessas palavras o Espírito Santo possa falar ao seu coração e despertar você a respeito do que Deus quer fazer em nossa geração nesses dias. Mas entre a igreja, já que nos últimos dias esse tema tem sido tão abordado, tem sido tão falado sobre a questão do avivamento, nós percebemos que existem basicamente duas linhas de raciocínio sobre o tema. Existem aqueles que não acreditam que antes da volta de Cristo haverá um grande derramar do Espírito Santo, e existem aqueles que acreditam que antes da volta de Cristo vai haver um grande mover do Espírito Santo com despertar de poder e salvação de almas. Eu quero raciocinar um pouco com vocês essa questão do ponto de vista bíblico e pensar no porquê as pessoas que não acreditam dizem que não acreditam e no porquê as pessoas que acreditam dizem que acreditam. Porque afinal as Escrituras é a nossa regra de fé e prática, e tudo que nós acreditamos sobre o fim dos tempos deve estar baseado no que a profecia diz, no que a palavra de Deus escrita diz para nós, amém? Então eu quero falar um pouco sobre a razão por que algumas pessoas não acreditam no grande avivamento dos últimos dias. Eu já tentei fazer esse vídeo algumas vezes e eu percebi que eu gastava muito tempo citando versículos. Então aqui eu não quero ler versículo por versículo, mas eu quero simplesmente deixar a referência e você ler enquanto você estiver vendo esse vídeo, amém? Então, o primeiro argumento que as pessoas dizem que não podemos acreditar nesse grande avivamento, que é loucura que haja um grande derramar do Espírito Santo nos últimos dias, é que a igreja dos últimos dias seria corrompida. Eles pegam o texto de Mateus 24, do 8 ao 12, quando Jesus fala sobre a apostasia dos últimos dias, quando ele fala sobre guerra e rumores de guerra, e ele fala sobre a multiplicação da iniquidade, e ele diz também que o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então as pessoas pegam esse texto e mostram, veja, a igreja dos últimos dias será corrompida, por isso não há como a igreja dos últimos dias ser a protagonista de um grande derramar do Espírito Santo. A gente pode ver que no dia de Pentecostes houve um grande derramar e o evangelho se espalhou. A gente pode ver que em outras fases na terra houve grandes abalos do Espírito Santo através dos santos na igreja, através dos homens de Deus, mas nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, vão abandonar a verdade, vão amar o pecado. Então esses homens não serão capazes de protagonizar um grande derramar do Espírito Santo. E é realmente um argumento muito válido para a gente pensar que a igreja dos últimos dias não experimentará um grande mover do Espírito Santo. Mas eu quero falar logo em seguida sobre a resposta que a própria palavra de Deus dá contra essa forma de pensar, contra este argumento. Mas vamos seguindo aqui. O segundo argumento que usam para dizer que não podemos pensar no grande avivamento para os últimos dias é o caos no mundo. E pega um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3, quando Paulo diz que quando disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição. E ele fala sobre a grande tribulação que virá no mundo antes da volta de Jesus Cristo. E eles pegam esse texto e eles dizem, olha, os últimos dias serão dias de tristeza, serão dias de caos. Por isso nós não podemos acreditar que nessa atmosfera caótica, nessa atmosfera hostil mundialmente falando, haverá um grande derramar do Espírito Santo. Dizem, veja, isso é loucura, isso é ilusão, porque o mundo vai estar em trevas.
mas as Escrituras também trazem uma resposta a essa forma de pensar. E o terceiro argumento que eu vejo as pessoas usarem para não acreditar no grande avivamento dos últimos dias é que eles declaram que a profecia descrita em Joel 2, a profecia do grande derramar do Espírito Santo, já foi cumprida no livro de Atos 2. E eu quero trazer para você de uma forma muito respeitosa, se você não acredita no grande avivamento, e se você acredita que esses argumentos são suficientes para que nós pensemos que não vai haver um grande derramar do Espírito Santo nos últimos dias, eu quero de uma forma muito respeitosa mostrar para vocês que esses argumentos não são suficientes. E aqui eu não quero trazer para a vertente de um debate teológico, mas de uma reflexão e de um compartilhamento de ideias que pode ajudar você a compreender como se posicionar em Deus nesses últimos dias e qual a forma mais coerente de pensar a respeito desse assunto. Mas em Joel, no capítulo 2, nós vamos ver a profecia na íntegra e vamos analisar como a palavra responde a cada um destes argumentos. Em Joel 2, a partir do versículo 28 diz: então depois desses eventos derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu Espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grande nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar, ou Yahvé, o Senhor, chamar. Então, veja só. Um dos argumentos que as pessoas dizem que essa profecia se cumpriu é que no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro observou que as multidões estavam espantadas com aquela aglomeração, com aquela bagunça, digamos assim, Pedro se pôs de pé e disse: irmãos, eles não estão embriagados, mas nós estamos vendo o cumprimento da profecia que Deus declarou por meio do profeta Joel. E Pedro começa a repetir essas palavras que eu acabei de ler. E as pessoas dizem: veja, a profecia de Joel já se cumpriu, o grande derramar do Espírito Santo já aconteceu, por isso não vai acontecer mais. Mas será que isso é verdade? Para falar sobre isso, eu quero que você pare e perceba algo. Existem algumas profecias que nós classificamos como profecia pico de montanha. O que quer dizer isso? Quando você está distante de duas montanhas, você observa os picos dela próximos uns aos outros, um ao outro. Quem ouviu falando sobre isso foi o pastor Luciano Subirá. Mas à medida que você se aproxima das montanhas, você percebe que a distância entre elas é enorme. Ou seja, de longe parecia que estavam perto, mas à medida que você se aproxima, você vê o quão distante elas estão umas das outras. E acontece que a profecia de Joel é uma profecia que chamamos de pico de montanha, porque ela começa a se cumprir em um momento, mas à medida que você se aproxima na história, você percebe que a amplitude dessa profecia é maior. Significa que, ainda que ela tenha começado a se cumprir em Atos, ela não se fechou em Atos 2. Ou seja, ela ainda está disponível para se cumprir em outros momentos na história. E por que eu posso falar isso com propriedade? Porque o próprio Joel, pelo Espírito Santo, declarou até quando essa profecia está valendo. Ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Então toda a profecia de Joel sobre o grande derramar do Espírito Santo, até antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Que grande e temível dia é esse? Esse grande e temível dia, no contexto, é a grande tribulação que virá sobre a terra. Ou seja, até antes que chegue a grande tribulação, a profecia de Joel está valendo. Ela começou a se cumprir em Atos, mas ela não se concretizou totalmente em Atos. Significa que ainda nós podemos ver cumprida a promessa de que o Senhor Jeová derramará do seu Espírito sobre toda a carne.
Então, esse primeiro argumento de que a profecia de Joel já se cumpriu não é válido. E aqui eu mais uma vez quero dizer, não quero gerar um debate teológico, mas eu quero trazer uma opinião, uma reflexão, ok? Se você pensa diferente, eu te respeito, mas a verdade é que a profecia de Joel está valendo até o dia do Senhor chegar. Significa que ainda nós podemos reclamar, reivindicar o direito de ver o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Porque é o que a palavra diz. Agora vamos lá. O outro argumento, caos no mundo. As pessoas dizem, o mundo vai estar caótico, por isso não pode haver um grande derramado do Espírito Santo. Eu quero que você lembre do que viveu o profeta Elias em um tempo de, como é que eu posso dizer, blasfêmia, em um tempo de idolatria. Na história de Israel, o povo de Israel estava se desviando para Baal, eles estavam adorando a Baal, eles estavam seguindo os profetas de Baal, e aquele era um período caótico, era um período de seca, era um período de trevas espiritualmente falando, mas mesmo assim naquele tempo, através do homem Elias, houve um reavivamento sobre a nação. Quando Elias provou diante de Israel que só o Senhor é Deus, quando ele desafiou os profetas de Baal e Deus enviou o fogo dos céus, então toda Israel se converteu a Deus naquela época. Todo Israel começou a declarar, só o Senhor é Deus. Eu quero lembrar para você que naquela época foram eles mesmos quem mataram os profetas de Baal. Então, não é porque estamos em tempo de caos que Deus não pode derramar um avivamento. Aliás, é justamente em tempo de caos que são tempos propícios para que haja um grande mover. Porque é quando a terra suspira por uma resposta que só os céus podem dar, que os homens começam a clamar e há uma resposta dos céus. Porque Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Qual a promessa de Deus? Quando a terra clamar por uma resposta dos céus, os céus estarão disponíveis para responder ao clamor da terra. Agora, para responder o outro argumento de que a corrupção na igreja é uma razão suficiente para crermos que a igreja dos últimos dias não vai experimentar um grande avivamento, eu quero que você lembre das palavras de Jesus. Ele começa o sermão do princípio das dores, ele começa o sermão dos últimos dias, e ele vai até o versículo 12, falando sobre a corrupção e a apostasia da igreja. Mas no versículo 13, ele traz uma declaração fundamental para a gente olhar para esses últimos dias como dias favoráveis para a manifestação do reino de Deus em poder. Ele diz no versículo 13, então o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho para todas as gentes, e então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Agora, veja bem, o evangelho não é simplesmente, digamos assim, a palavra pregada. O evangelho do reino é a palavra pregada unida à manifestação do reino de Deus em poder. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar o evangelho às tribos de Israel, ele diz, ei, preguem anunciando que o reino de Deus está próximo. E enquanto vocês estiverem pregando, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios e purifiquem os leprosos. Você pode ler isso em Mateus 10, do 6 ao 8. E Jesus diz, de graça recebestes, de graça dai. Então, a pregação do evangelho do reino na mente de Jesus não é uma pregação desprovida de manifestação e poder, mas é uma pregação cheia de manifestações do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que a palavra que eu preguei a vocês não foi baseada em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração de Espírito e poder, para que a fé de vocês estivesse apoiada no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Então, quando Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, Jesus está falando sobre a manifestação de uma igreja que vai anunciar o reino de Deus com manifestações extraordinárias do poder do Espírito Santo. Então, antes que venha o fim, o evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações. Aí você pensa, mas o evangelho do reino já foi pregado a todas as nações. Não.
O evangelho do reino já foi pregado em muitas nações, mas ainda existem muitos povos, muitas tribos, muitas línguas que não ouviram falar do evangelho. Significa que antes que venha o fim, é necessário que o evangelho do reino, não o evangelho da igreja corrompida, não o evangelho dos falsos profetas, não o evangelho humanista, mas o evangelho do reino, o mesmo evangelho que foi pregado pela igreja de Atos. É necessário que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações como testemunho em todas as gentes, e só então virá o fim. O fim só poderá vir quando o evangelho tiver sido pregado, o evangelho do reino, meu amigo. Então a corrupção da igreja não é também um sinal para a gente pensar que o avivamento dos últimos dias não acontecerá, porque Jesus disse que mesmo diante da igreja corrompida, haverá um povo comprometido com o seu reino, haverá um povo comprometido com a sua palavra, e esse povo vai pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino que será pregado junto com manifestações de poder. Agora, eu quero falar para vocês por que eu acredito no grande derramado do Espírito Santo dos últimos dias. Bem rapidamente para a gente encerrar o vídeo. Primeiro, eu encontro respaldo bíblico para crer no grande avivamento. Em Mateus 21, Jesus compara o reino de Deus a uma vinha, e ele diz que o povo de Israel, que foi a primeira nação confiada ao reino de Deus, falhou em manifestar o reino de Deus. Ele diz, por isso o reino de Deus vai ser entregue a outra nação. Que nação é essa? A igreja espiritual, a Israel espiritual, que é a igreja. Ele diz, o reino de Deus será confiado a outra nação que dará a seu tempo os frutos. E quando nós falamos de vinha, o vinho na Bíblia é algo que tem um símbolo muito profético. O vinho representa o Espírito Santo em manifestação. O vinho representa alegria. O vinho representa o poder de Deus. Entenda só. Jesus disse que o reino de Deus será confiado a uma nação que ao seu tempo dará os frutos. E qual é o fruto da vinha? É o vinho. Por isso a promessa de Cristo para a igreja é que no tempo devido ela vai trazer o vinho de Deus para o mundo. Eu encontro respaldo bíblico para crer no grande avivamento, porque a Bíblia diz em Isaías 11, versículo 9, e essa profecia se repete em Abacuque 2, versículo 14, que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Ou seja, assim como as águas cobrem o mar, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Agora, quem é que vai revelar o conhecimento da glória de Deus? A igreja que recebeu a responsabilidade de manifestar o reino e a palavra de Deus para o mundo. Encontro respaldo bíblico para crer no avivamento dos últimos dias. Agora, não é somente por isso que eu acredito. Eu acredito também porque grandes homens e mulheres de Deus também acreditam no grande avivamento dos últimos dias. E deixa eu citar o nome de alguns desses homens e mulheres de Deus. David Robertson, ele acredita nesse grande derramar. Smith Wigglesworth. Esse Smith Wigglesworth, o ministério dele foi tão marcado pelo poder de Deus que ele ressuscitou de 13 a 23 pessoas. E ele, no último ano da vida dele, ele declarou que nos últimos dias haveria um movimento de restauração e união entre aqueles que dão ênfase à palavra e aqueles que dão ênfase à unção. E quando esses dois se unissem, haveria um grande derramar do Espírito Santo, maior do que o que vimos no livro de Atos ou em outras gerações anos atrás. Então esse homem acredita também. Deixa eu citar para você mais alguns nomes de pessoas que acreditam. O pastor Chris Oyakhilon, ele acredita nesse grande derramar. O profeta Brad Fluke, o pastor Joseph Prince, o Luiz Hermínio Judson de Oliveira, Stacey Campbell, o Luciano Subirá, Reinhard Hitler, Terry Osborne, Judah Bertelli, Catherine Kuhlman, Aimee McPherson e muitos outros homens e mulheres de Deus que andaram com Deus nesse mundo. Eles acreditam nesse grande derramar. Eles eram profetas. Eles são profetas porque muitos deles estão vivos hoje também. E eles podem declarar. Se você puder pesquisar, pesquise esses homens que eu acabei de citar. Eu vou deixar o nome deles na descrição e você vai perceber como esses homens têm um caminhar profundo com Deus. E eles que caminham com Deus, eles conseguem ouvir a voz do Espírito. E eles declaram, eles confiam que antes da volta de Cristo haverá um grande derramar. Mas não é somente por causa disso
que eu acredito nesse grande derramar. As minhas próprias experiências com Deus me mostram que parece que há uma crescente do poder de Deus na minha vida e na igreja nos últimos dias. E à medida que isso vai crescendo, a proporção que a unção do Espírito Santo alcança é maior. A quantidade de pessoas que estão sendo salvas vai crescendo. Há uma crescente no poder de Deus no Brasil, e essa crescente ela vai aumentando conforme a igreja se arrepende e acorda. Então eu vejo na minha vida e eu vejo na igreja, no cenário profético, o cenário profético da igreja brasileira e do mundo me indica que Deus está nos preparando para um grande derramar do seu Espírito. Há uns dias atrás, na verdade isso já tem anos, eu tive uma visão espiritual enquanto eu orava. Eu via uma onda alta se formando, e essa onda estava bem na frente de prédios de uma cidade. Era uma onda que vinha do mar, e haviam prédios mostrando que a cidade estava logo perto. E a onda estava parada, mas a onda estava se formando para encher a cidade. A onda estava sendo formada para encher o mundo, para encher a região da cidade. E à medida que eu via aquilo, eu via a imagem parada, mas não estava parada porque a imagem estava pausada. Estava parada porque aquela onda estava sendo formada bem vagarosamente. E aí a visão se ampliava e eu via que cada gota daquela onda era uma pessoa que estava orando. Isso me mostrou que Deus está gerando um grande derramar do seu Espírito através de profetas remanescentes dessa geração, que não estão conformados com a apostasia da igreja, mas que estão clamando para que os céus enviem uma resposta de Deus para essa geração. E quando eu vi aquilo, eu me animei, meu amigo, porque eu pensava que eu era uma das únicas pessoas nesse tempo que está crendo nisso. Mas quando a visão se ampliava e eu via que cada gota daquela onda era uma pessoa que estava rendida a Deus no secreto, orando para que Deus enviasse sua chuva, eu percebi, Deus está gerando o avivamento através de homens e mulheres que estão no secreto buscando a sua presença. E aqui eu quero concluir dizendo por que esse vídeo é profético. Se você acredita nesse grande derramar do Espírito Santo, eu quero trazer do Espírito de Deus uma convocação para a sua vida. Se você não acreditava, mas depois que eu trouxe alguns argumentos você passou a acreditar, eu também quero trazer uma convocação do Espírito de Deus para a sua vida. Quem é que Deus vai usar? Sou eu e é você. Quem é que Deus quer para um instrumento nessa geração? Sou eu e é você. Quando Isaías percebeu o pecado na sua nação, Deus deu a ele uma visão da sua glória. Isaías disse, ai de mim! Mas enquanto ele estava olhando para si mesmo, Deus disse, a quem enviarei? E essa é a pergunta de Deus para nós. O Senhor quer fazer algo poderoso nesses dias, mas a pergunta de Deus é, a quem enviarei? O Senhor te convoca a participar da última colheita de almas que vai acontecer antes da volta de Cristo. Eu creio nisso com todo o meu coração. Eu sou capaz de colocar a minha mão no fogo. Eu sou capaz de morrer por essa convicção. Eu creio com todo o meu coração que antes da volta de Cristo nós teremos o despertar extraordinário da igreja. E se você crê dessa forma, você está convocado a participar dessa grande última onda de Deus que vai inundar a terra. Um grande abraço no seu coração. Se você foi abençoado por esse vídeo, eu quero que você compartilhe, curta e comenta. Você também está convidado a se inscrever e ativar o sininho de notificações, amém? Um grande abraço no seu coração. Tchau. Ai, meu Deus. Jesus.